Então nós podemos escolher o que nós queremos para a nossa vida. E a partir do momento que nós fazemos essa escolha, procuremos criar pequenos hábitos que possam consolidar essa tarefa repetitiva na nossa mente e também nos neurônios. Então, tem alguma evidência mais científica para comprovar isso que eu estou comentando? Por exemplo, nas Olimpíadas de 2002, teve uma ginasta que participou dessas Olimpíadas, chamada Rebecca Owen. Só que para poder ser classificada e poder participar dessas Olimpíadas, ela precisou passar por um treino bem rigoroso e fazer alguns exercícios especiais nas barras paralelas. Eu não sei se chama barra paralela, é uma que tem em cima, uma barra em cima e uma outra mais embaixo. Então ela tinha que fazer um movimento mais complicado para poder inclusive ser classificada para as Olimpíadas. Então ela junto com o treinador dela fazia várias vezes esse movimento, e das várias vezes que ela fazia esse movimento ela caía das barras, até que em um determinado momento o treinador dela falou para ela, quando ela estivesse em casa, para ela fazer aqueles exercícios mentalmente, milímetro por milímetro, várias e várias e várias vezes. Então isso foi feito durante vários dias, fazendo esse exercício durante vários e vários dias. E depois de fazer esses vários treinamentos, ela retomou os exercícios lá nas barras e ela conseguiu realizar aqueles movimentos que ela precisava para poder se classificar para participar das Olimpíadas. Então a ação mental fez com que os neurônios eles se formassem de uma determinada forma, para que quando ela precisasse ser usada de novo, os neurônios já estariam preparados. Então assim ela contou que foi bem mais fácil ela realizar aqueles movimentos depois de exercitar por vários dias esses mesmos movimentos. E tem também um outro caso do Michael Phelps, que é um nadador norte-americano, que ele também já venceu várias Olimpíadas e ganhou várias medalhas de ouro. Então ele, como nadador, ele também tinha um exercício mental que ele realizava na piscina. Então ele sabia exatamente quais eram os movimentos que ele precisava fazer, qual era o tempo que ele ia demorar para chegar do outro lado da borda, retornar, voltar para outra borda e assim por diante. Então ele fez esse exercício mentalmente também várias vezes. Além de praticar na água, ele fez várias vezes fora da água. Então qual foi a vantagem disso? É que teve uma das vezes que ele estava participando das Olimpíadas e nos primeiros 50 metros entrou água no óculos dele. E assim ele perdeu a visibilidade parcial ali da piscina. Mas aquele treinamento mental que ele tinha fez com que ele continuasse fazendo os movimentos contínuos, porque ele já tinha mentalizado, já sabia como fazer, e os neurônios dele já estavam preparados para agir da mesma forma. Então aí estão, por exemplo, dois exemplos que mostram isso que eu acabei de comentar com relação aos caminhos neuronais, que quando nós repetimos várias vezes a mesma coisa, os neurônios se consolidam cada vez mais, quanto mais nós repetimos. Então, quando nós temos pensamentos fixos e ficamos repetindo esses pensamentos fixos, esses nossos neurônios vão se consolidando cada vez mais. Então, lembrando que para nós modificarmos o nosso hábito, nós precisamos sempre fazer uma escolha. Só que sempre quando nós fazemos uma escolha, nós devemos fazer renúncia às outras coisas. E geralmente quando fazemos renúncias, nós temos que renunciar às coisas que nós gostamos de fazer. Porque as coisas que nós não gostamos de fazer é muito fácil renunciar. Então quando nós estabelecemos um compromisso, nós precisamos eliminar as outras coisas, renunciar às outras coisas que estavam presentes. Se nós falamos de sintonia, de ressonância, através dessas leis, nós vemos que se estamos gerando uma energia através dos nossos pensamentos, nós vamos nos associar a energias similares que nós mesmos atraímos.
Por exemplo, para poder captar o som de uma estação de rádio, nós precisamos sintonizar na mesma frequência daquela estação. Se nós não sintonizarmos na mesma frequência, não vamos conseguir captar o som daquela estação de rádio. Então essa questão de sintonia, ela serve também num outro exemplo que eu vou dar agora. Então imaginemos que nós estamos em algum local, em alguma reunião, ou um encontro, ou uma festa. Só imaginar, tá? Porque por enquanto não é recomendado fazer essas reuniões não, tá? Mas vamos imaginar que nós estamos numa reunião, num encontro, ou numa festa com pessoas e conhecemos pouca gente, conhecemos poucas pessoas nessa reunião, nesse encontro, ou não conhecemos ninguém. Qual é a nossa tendência de nós começarmos a conversar com alguém e continuarmos conversando com essa pessoa? Então, normalmente, nós começamos a conversar com alguém que nós nos afinizamos e que as outras pessoas também se afinizam conosco. Para nós nos afinizarmos com alguém e termos essa conversa, continuarmos conversando, existe alguma coisa em comum entre nós dois. Por exemplo, ou nós nascemos na mesma cidade, ou nós vivemos no mesmo país, ou nós conhecemos alguém em comum, ou gostamos de fazer o mesmo tipo de viagens, ou gostamos do mesmo tipo de comida, ou temos hobbies parecidos, e etc. Ou seja, nós sempre temos alguma coisa em comum para nós começarmos a nos entrosar. As energias que nós produzimos também são similares. Nós vamos atrair aquelas energias que se parecem com a nossa forma de pensar. Então, quando nós estamos com pensamentos fixos, aqueles pensamentos que nos fazem mal, que nos fazem sofrer, nos causam também desequilíbrios orgânicos e psíquicos. E esse nosso desequilíbrio também vai nos levar a uma desarmonia interior e o nosso sofrimento.